Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada, sou doutora em Direito pela PUC Paraná, mestre em Direito pela PUC São Paulo e atualmente sou coordenadora do curso de Direito da Unifaciar do campus Araucária. Olha só, pessoal, eu e a professora Miriam estamos organizando o primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifaciar, para que nós possamos ficar juntos nesse tempo de quarentena, né? E possamos complementar as atividades que são realizadas em regra na nossa universidade. Não podemos estar juntos presencialmente, mas continuamos com os nossos eventos aqui. Professora Miriam, tudo bem? Olá, então, como a professora Camila me apresentou, eu sou a professora Miriam Olívia, eu dou aula na Unifaciar há cerca de um ano e atualmente eu estou ministrando as disciplinas de Direito Ambiental, Processo de Trabalho e Processo Constitucional. E o objetivo deste nosso ciclo é exatamente a gente se aproximar um pouco mais dos alunos nessa época de afastamento, de isolamento social, e trazer ao debate temas relacionados à pandemia, mas também relacionados a outros temas, para que a pesquisa científica, tão valorizada na nossa universidade, continue progredindo e avançando. Muito obrigada, professora Miriam. Pessoal, então aproveitem as palestras. Um abraço grande. Perfeito. Nosso próximo palestrante é o professor Lucas Henrique Muniz Conceição, e o tema da palestra dele é sobre direito constitucional comparado. Como compreender o sistema constitucional britânico e a ausência de Constituição escrita? O nosso palestrante é advogado, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é mestre pela Birkbeck, Universidade de Londres, na Inglaterra. É integrante do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia, Filosofia e Dogmática Constitucional Contemporânea do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e foi vencedor do concurso de bolsas e participante do programa da Columbia University Summer Program in American Law, não sei falar em 2016. Além disso, ele foi o vencedor do prêmio da pós-graduação da Escola de Direito da Birkbeck por melhor média geral no curso de LLM em Direito Constitucional, ou seja, no mestrado dele, escolhido como o melhor aluno devido ao seu trabalho realizado. O Lucas é um amigo meu de longa data e é um dos maiores pesquisadores que eu conheço. E vejam, ele é um palestrante internacional que a gente traz hoje aqui para falar sobre esse tema. Eu faço questão que ele fale de forma a mais aprofundada possível que ele conseguir sobre o tema, porque eu tenho uma orientanda, a Isabela, está passando por um momento muito difícil e eu tenho certeza que essa palestra vai dar uma luz, uma respirada para ela continuar a monografia. Eu também estou muito curiosa, viu? Eu estudei Nova Zelândia. Lucas, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer. Obrigado, um prazer. Um prazer meu estar aqui. E eu estou muito curiosa para a tua palestra, porque no meu doutorado, a minha tese foi sobre Canadá e Nova Zelândia. Então, assim, sistema constitucional, controle de constitucionalidade na Nova Zelândia, no Canadá. Então, eu tenho muita curiosidade também, né? E muita ansiedade por te ouvir, porque acho que também vai contribuir muito com as minhas pesquisas, inclusive, e com as pesquisas de todo o grupo de Direito Constitucional aí da Unifaciar, com os orientandos da professora Olga Maria, os orientandos da Miriam, os meus orientandos. Então, seja muito bem-vindo também. Ok, muito obrigado. Obrigado inicialmente pela introdução muito carinhosa da professora Miriam e também da professora Camila. É um prazer estar aqui com vocês hoje, estar participando desse ciclo de palestras, que é uma ótima iniciativa para a gente manter o fluxo de conhecimento, a troca de conhecimento e os estudos durante esse período de isolamento social. Como a Miriam bem falou, a minha fala aqui vai ser focada em direito constitucional comparado, mais especificamente Brasil e Reino Unido. Inicialmente, eu vou dividir a fala em duas sessões. Inicialmente, explicar um pouco quais são os objetivos do direito constitucional comparado, o que esse novo ramo de pesquisa tem fomentado e como ele tem se estabelecido como uma matéria independente de estudo. E depois eu vou analisar mais profundamente o que é a Constituição Britânica, é uma Constituição não escrita, como funciona o controle de constitucionalidade, se há controle de constitucionalidade, essa também já é uma questão.
A professora Camila fez a pesquisa dela em relação ao Canadá e à Nova Zelândia, e a existência do controle de constitucionalidade já é um tópico assim muito controvertido, porque o Reino Unido possui uma Corte Suprema apenas a partir de 2009, para vocês terem uma ideia. Então é tudo um pouco recente, mas ao mesmo tempo eles têm um apanhado que se vincula muito mais à história do que necessariamente a processos legislativos e normativos. Começando rapidamente sobre o direito constitucional comparado, acho que é importante a gente prestar atenção que o direito constitucional comparado ele nasceu como um sub-ramo, na verdade, de todo um estudo de direito comparado. A gente teve um movimento muito grande de direito comparado da metade para o fim do século XX, e o direito constitucional comparado sempre foi, digamos, o irmão mais novo desse grupo de pesquisas, porque ele não era visto muito como relevante. Ora, se pensava que cada nação, cada estado tinha a sua constituição e que essas experiências não poderiam ser trocadas em momento algum. Mas o que a gente observa, pelo menos no mundo que a gente considera Western Legal Tradition, ou seja, a tradição ocidental, jurídica ocidental, é que a gente tem uma similitude muito grande com as nossas fontes, não só do direito constitucional, da teoria constitucional, mas das nossas concepções políticas, das nossas concepções sociais. E isso permite que a gente compare realmente constituições e compare respostas constitucionais que a gente tem para problemas que são muito similares. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a gente pode discutir impeachment. Tanto no Brasil quanto no Reino Unido, a gente pode discutir liberdades constitucionais, ou a gente pode discutir poder judiciário e poder legislativo. Então, a partir do direito constitucional comparado, a gente tem essa primeira base de que, bem, somos diferentes, mas através da nossa diferença a gente pode muitas vezes encontrar respostas novas ou respostas inovadoras para problemas políticos e sociais. Então, a primeira onda de estudos constitucionais comparados se deu por meio de uma comparação da interpretação constitucional. Então, a gente primeiro estudava, a Suprema Corte dos Estados Unidos interpretou em Roe versus Wade o direito ao aborto da mulher a partir da liberdade da mulher ao seu próprio corpo. O que isso significa para o Brasil quando o Brasil quiser discutir a questão do aborto, por exemplo, no caso dos anencéfalos em 2012. Então, o direito constitucional comparado ele estava sempre muito vinculado ao papel das cortes, ao papel do judiciário, a casos difíceis, a casos em que a interpretação da Constituição, a interpretação normativa, dependia muito de um trabalho muito mais criativo para a gente encontrar respostas aos problemas. E agora, numa segunda etapa, a partir de 2013, inclusive, vários professores, estudiosos de Yale e Harvard começaram a estender a pesquisa do direito constitucional comparado, não só uma interpretação, não só a questão da interpretação constitucional, mas em questão a design institucional, por exemplo, o design constitucional. Seria como a gente estabelece as instituições, ou a separação de poder horizontal, como a gente separa as atribuições do poder legislativo, do poder executivo no sistema parlamentarista, no sistema presidencialista, ou até mesmo num sistema presidencialista dos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso sistema presidencialista, que é um sistema presidencialista de coalizão, muito mais próximo, às vezes, do parlamentarismo, por várias questões históricas do Brasil. Então, o direito constitucional comparado ele vai levantando essas questões, vai levantando esses pontos de convergência e divergência, que não só na interpretação constitucional, mas na própria organização política do Estado, nos permite pensar em novas possibilidades, em novas soluções. Em vista desse estudo, eu comecei a minha pesquisa a partir do Reino Unido, por uma escolha muito pessoal, eu gosto muito do Reino Unido, mas também por uma curiosidade muito grande pelo fato de que o que para a gente é sagrado, termos alguma Constituição promulgada em 1978, o Reino Unido é um país que assim, envolve Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, e eles não têm uma Constituição escrita, eles têm um ordenamento jurídico que é muito sério, que data, assim, a princípio, desde 1066, a hierarquia superior,
Então, a única coisa que realmente que eles têm efetiva é um conjunto de precedentes, o common law, que é isso, é um sistema de precedentes que envolve decisões de várias cortes, não são só decisões da Suprema Corte, não são só decisões da High Court, são decisões de quase todas as cortes. Nesse sistema de precedentes, aí você ainda também tem a soberania do parlamento. Então, para a gente pensar... Professor, Sim, sim. posso só fazer uma pergunta? Claro, claro. Funciona um ordenamento que não tem uma Constituição. Porque a gente usa o nosso ordenamento com uma Constituição como uma última pedra. Assim, a última esperança está na nossa Constituição e todas as nossas leis decorrem dela, principalmente o Prêmio de Kelsen e outras análises. Então, como funciona no ordenamento inglês? Eles não têm uma pedra filosofal, a Carta Magna. O que acontece? Então, quer dizer que todas as leis deles são feitas aleatoriamente? Eles não têm uma linha de raciocínio? Esclarece um pouco isso para a gente. Sim, então, é porque a nossa visão de Constituição vinculada ao positivismo jurídico está muito vinculada a uma questão normativa, uma visão normativa da Constituição. E no Reino Unido a visão não é normativa, ela é uma visão muito mais política, muito mais material da Constituição. Então a Constituição ela é a representação das trocas e das relações de poder. Ela não é uma representação do que pode ser ou do que devemos caminhar para. Não é a nossa visão, por exemplo, constitucional no Brasil, de que a gente pode ter uma Constituição que não é 100% efetiva, mas ela não é só um ser, ela é um dever ser. No Reino Unido eles não têm esse dever ser. O que eu diria que seria a pedra angular do sistema britânico realmente é o princípio da soberania do parlamento. Porque, historicamente, por ser uma monarquia, eles passaram também pelas revoluções modernas, como a França passou pela Revolução Francesa, os Estados Unidos, a Revolução Americana, o Reino Unido foi um pouco antes de todas as revoluções, eles tiveram a Revolução Gloriosa, mas a Revolução Gloriosa não foi vinculada ao discurso que a gente vê na França, que a gente vê nos Estados Unidos, muito vinculada à democracia. Ela é muito mais vinculada a um discurso da aristocracia para limitar o poder do monarca. Então, a limitação do monarca não é feita em prol do terceiro estado. Ela é feita em prol da aristocracia inglesa. E isso ficou muito claro porque no fim dessa revolução gloriosa, a gente observa que o parlamento ganha muita força. Eles consagram o princípio de que o parlamento é soberano, não é que o parlamento ele possui a legitimidade, não, ele é o rei, o parlamento é o rei. E quem preenche esse parlamento em 1689 são os aristocratas, mesmo na Casa dos Comuns. Então você tem a Casa dos Comuns, tem a Casa dos Lords, que antigamente eram só realmente os lords vinculados à monarquia, são os lords que possuem terras e possuem títulos da nobreza. E a divisão basicamente é essa, não há nada vinculado ao ideal de democracia. Só começa a ser vinculado com o ideal de democracia no começo do século XX, a partir do movimento sufragista. E daí você começa a perceber que as mulheres queriam ter direito ao voto. E daí sim, fala, não, se a gente vai dar direito ao voto para as mulheres, vamos estabelecer o direito ao voto universal. Então aí o princípio da soberania do parlamento se vincula com um princípio democrático. Até então não era isso. E também é importante perceber que essa soberania do parlamento, ela é vista no Reino Unido como absoluta. Então, o parlamento, ele conflui tanto o poder legislativo quanto o executivo, porque é uma monarquia parlamentarista. E, a partir disso, o parlamento ele pode tudo. Ele pode revogar qualquer lei decidida anteriormente. E nenhuma instituição, nenhum ator governamental, nenhum ator político pode ir contra uma decisão do parlamento. Isso efetivamente só começa a mudar a partir da inclusão do Reino Unido na União Europeia. Então, e mesmo assim, com uma série de problemas. Em 1972, eles promulgam o European Communities Act, que é o primeiro ato legislativo que reconhece o Reino Unido como um Estado membro da União Europeia. E esse ato ele não reconhece o direito europeu, ele não internaliza o direito europeu ao direito britânico. Por quê? Por causa da soberania do parlamento. Então, não, nenhum direito internacional pode revogar ou pode sopesar a nossa lei. O parlamento ele é o soberano, até hoje. E as prerrogativas do primeiro-ministro são prerrogativas que chamam de prerrogativas reais. Inclusive, ano passado, eles tiveram uma discussão enorme em relação à possibilidade do primeiro-ministro de revogar ou de fechar o parlamento para passar a Brexit Bill, que seria o acordo da saída do Reino Unido.
E teve muita discussão por causa disso, porque ficou entre a soberania do parlamento, mais o primeiro-ministro, ele é a representatividade de todo o poder do parlamento. Então, poderia ou não ele revogar o parlamento. A rainha, até a Casa dos Comuns, a Casa dos Lords, foram todas, não digo a favor, mas eles não se rebelaram, eles não falaram que isso era antidemocrático. Apenas isso só foi segurado assim nos últimos 5 minutos do segundo tempo por conta de uma decisão da Suprema Corte. E mesmo assim essa decisão ainda está sendo discutida no âmbito da Casa dos Comuns. Mas o que acontece? Em 1972, com a inclusão da União Europeia, eles veem o direito comum, mas eles veem o direito comum europeu muito mais como uma fonte de interpretação das leis. Então eles falam, não, a gente vai usar o direito europeu como um norte interpretativo, mas não como fundamento jurídico para alguma decisão. E isso, assim, se vincula a muitos fatos e se vincula também ao fato de que, naquele período, a União Europeia também não era a formação de uma comunidade política e social como ela é hoje. Em 1970, a União Europeia ela era muito mais uma conjunção de fatores econômicos, a busca de uma melhoria da economia da região europeia, que estava sendo muito ameaçada frente ao bloco soviético. Apenas em 1990 que a União Europeia passou a ter esse aspecto muito mais social, muito mais político, muito mais de integração realmente, de criação de uma identidade, de uma cultura europeia unificada, que se teve então o Tratado de Maastricht e que fez com que o Reino Unido mudasse a sua posição e mudasse a forma como ele lidava com os direitos da Convenção Europeia no direito interno. Até então, por exemplo, direitos humanos e direitos fundamentais previstos na Convenção Europeia de Direitos Humanos não eram vistos como parte integrante dos direitos subjetivos dos cidadãos britânicos. Então, mesmo que eles estivessem membros da União Europeia e tivessem aquele direito subjetivo, eles não podiam utilizar esse direito subjetivo frente ao seu judiciário. Eles tinham que esgotar todas as etapas do poder judiciário interno do país para daí entrar com um recurso contra o Reino Unido, mostrando que o Reino Unido em si, o país, por seus poderes constituídos, estava deslegitimando a lei europeia, o direito europeu. Então era tudo muito mais difícil porque o Reino Unido realmente não reconhecia o direito europeu como vinculante, ele não reconhecia essa hierarquia. Isso mudou apenas em 1998, depois do Tratado de Maastricht, que foi o tratado que deu esse caráter político-social à União Europeia, que o Reino Unido realmente mudou o seu parâmetro e estabeleceu pela primeira vez uma hierarquia legislativa, uma hierarquia normativa. Então, o Human Rights Act, ele incorporou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos ao direito britânico, basicamente criou um Bill of Rights britânico, que era uma coisa que sempre foi muito controvertido, até pela prática comum do Reino Unido frente aos direitos fundamentais. Eles sempre viam direitos fundamentais como direitos negativos, então eles não viam a necessidade de positivar direitos fundamentais a partir do momento que para eles falaram, não, isso é só um direito negativo, é importante saber que o Estado não vai frustrar esse direito, então a gente não precisa positivar ele para você ter alguma discussão. Sempre que chegar alguma corte do judiciário, o judiciário vai entender esse direito fundamental como um direito negativo do cidadão. E a partir do Human Rights Act, não. A partir do Human Rights Act, primeiro que se estabelece uma hierarquia e segundo que se estabelece que todos os atos legislativos e toda a soberania do parlamento ainda estaria subjugada à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e aos princípios fundamentais ali estabelecidos. E isso foi um game changer no Reino Unido, porque a partir daí, a partir da década de 90 somente, que começou a realmente se incorporar direitos fundamentais na percepção liberal que nós temos hoje. E não só isso, como também se estabeleceu um diálogo muito, muito importante entre as forças do judiciário e o parlamento. Antes do Human Rights Act, o parlamento e o judiciário não tinham, digamos, um diálogo institucional. Basicamente, o parlamento se via como soberano, então ele promulgava leis e cabia às forças aplicá-las e não revogá-las. Mas, ao mesmo tempo, como o judiciário e o sistema comum, o sistema de direito de precedentes é muito forte no Reino Unido, muitas vezes as forças elas não revogavam diretamente um ato parlamentar, mas elas simplesmente deixavam de aplicá-lo ou interpretavam de alguma forma que era
completamente diferente da previsão que o parlamento queria. E isso gerava era uma fonte de tensão muito grande entre o judiciário, que estabelecia precedentes que são atos normativos, o Reino Unido reconhece a pluralidade de fontes, reconhece o direito em precedentes, e o ato parlamentar. Então, muitas vezes, o ato parlamentar, por mais soberano que fosse, não passava a norma que queria passar, porque a High Court, por exemplo, ia lá e fazia uma interpretação diferenciada daquele direito ou daquela normativa. Então, com o Human Rights Act, se estabeleceu que ambos, parlamento e corte, deviam decidir com base nas diretrizes fundamentais. E a partir do momento que isso se estabeleceu, a própria parlamento aceitou a possibilidade de um juízo de convencionalidade de todos os seus atos normativos frente à Convenção Europeia de Direitos Humanos. Isso culminou em 2005 com o Constitutional Act Reform, que estabeleceu a criação da Suprema Corte, porque até então a Suprema Corte do Reino Unido estava incluída na Casa dos Lordes. Então o parlamento era tão soberano, mas tão soberano, que até no nível judicial, o seu último grau de apelação sempre foi dentro do parlamento em si. Era um comitê misto, não, era um comitê da Casa dos Lordes, em que o comitê era basicamente um comitê de ministros da Casa dos Lordes que não possuem sequer legitimidade democrática para eles estarem lá. Na Casa dos Lordes, eles são apontados basicamente por líderes do governo, pelo primeiro-ministro ou pela monarquia, que muitos dizem a monarquia inglesa ela não possui nenhum poder executivo, ela só é chefe de Estado, não é chefe de governo, mas isso não é inteiramente verdade. Ela ainda possui alguns poderes, ela ainda possui poder de apontar ministros, por exemplo, para a Casa dos Lordes, e não há limite para os ministros da Casa dos Lordes. A única questão é que a Casa dos Lordes, por exemplo, tem hoje acho que mais de 800 ministros, mas eles não podem votar em todas as questões constitucionais. Eles só votam de acordo com os temas que a eles são vinculados. Então, digamos que, não sei, Judi Dench é uma atriz famosa. Se ela se tornar uma ministra da Casa dos Lordes, ela só vai poder votar em legislações, em atos legislativos que se remetam à arte, à cultura, e ela não vai poder votar em uma legislação que normatize, que vai regular, por exemplo, uma questão de saúde, porque está fora do escopo dela, e está fora, enfim. Mas a partir do Constitutional Reform Act, essa função saiu do parlamento, e aí sim criaram-se juízes ou justices que são independentes, não são ministros, não são ministros no sentido, não são parlamentares, são efetivamente juízes. E as decisões da corte começaram a vincular o parlamento, e o que não vinculava o parlamento em juízo de convencionalidade, pelo menos fazia com que o parlamento tivesse que tomar alguma decisão frente à inconvencionalidade. Então, o que eles têm mais próximo do controle de constitucionalidade é isso. Você pode dizer que um ato parlamentar vai contra alguma convenção europeia de direitos humanos ou algum tratado internacional. A Suprema Corte pode judicializar, se judicializar essa questão, a Suprema Corte pode decidir pela inconvencionalidade, e então abre-se um prazo para que o parlamento, e não só o parlamento no sentido legislativo, mas no sentido executivo, o primeiro-ministro, tome uma posição política frente à comunidade britânica a favor ou contra desse ato parlamentar. E aí você tem a real tensão da Constituição britânica. É uma tensão muito mais política do que jurídica. Então, o controle não se dá pela possibilidade da inconstitucionalidade ou pela ilegalidade, mas se dá muito mais pelos aspectos políticos que podem tirar o primeiro-ministro do seu cargo, por exemplo, ou tirar o Partido Conservador da sua bancada, destruir a bancada conservadora, por exemplo, dentro do parlamento. Então, você pode, por exemplo, o parlamento pode ser a favor de um ato parlamentar que seja muito custoso socialmente, mas dependendo do período econômico-social, esse ato parlamentar, mesmo que contra uma convenção, contra um direito social, ele ainda pode ser mantido, porque dependendo, por exemplo, da vontade nacional, isso pode ser bem visto ou não bem visto. Isso ficou muito claro agora com o Brexit, porque em muitos aspectos o Brexit
Ele foi completamente contra várias disposições, não só da Convenção Europeia de Direitos Humanos, até porque o Reino Unido queria realmente se distanciar da União Europeia, mas de outros tratados internacionais a qual o Reino Unido é signatário. E mesmo assim, a Suprema Corte, em alguns casos, julgou a inconvencionalidade, julgou como ilegais os atos parlamentares, mas apoiado com um sentimento nacional muito forte de nacionalismo mesmo, uma vontade muito grande do Reino Unido de se estabelecer como independente, e também houve uma política de comunicação muito forte nesse sentido. O primeiro-ministro em nenhum momento colocou o pé atrás ou saiu ou desistiu do Brexit ou desistiu de tratativas que muitas vezes foram danosas para a grande parcela da população britânica. Vou terminar aqui falando um pouco mais sobre o que tudo isso nos ensina e o que tudo isso pode ser relevante para nós. E eu acho que, assim, de uma certa forma, uma transparência muito grande no Reino Unido e na Constituição Britânica quanto ao aspecto político da Constituição, quanto ao aspecto realmente material do que é a gente discutir problemas constitucionais. Então, e isso é uma coisa que nós temos. Quando a gente tem um caso no STF discutindo direito ao aborto, isso discute uma questão da nossa política, da nossa moralidade, da nossa concepção de igualdade, da nossa concepção de gênero. Então, isso tudo, isso é real e isso, às vezes, é traduzido numa linguagem normativa e isso se perde. A gente perde, muitas vezes, o aspecto político de discutir direitos fundamentais, o aspecto político de reivindicações de direitos, porque a gente mantém essa discussão não no nosso Congresso, porque também seria impossível, mas porque a gente mantém essa discussão muito mais no âmbito da Suprema Corte, né, do nosso Supremo Tribunal Federal. E no Reino Unido não é assim. No Reino Unido a gente tem um engajamento muito grande, um engajamento político muito grande da população, e o accountability se dá realmente por esse engajamento, por essa sociedade civil que é extremamente antenada às questões políticas e totalmente antenada também às questões jurídicas. Então, mesmo que você tenha a Suprema Corte decidindo, você vai ter todas as pessoas discutindo essa decisão. E a decisão da Suprema Corte também, muitas vezes, ela não é final. Isso também é importante, porque ela não termina a matéria, ela não termina a discussão da matéria, porque eles já pressupõem que uma discussão constitucional, uma discussão quanto à moralidade de uma questão ou a extensão de um direito fundamental, ela nunca vai terminar, ela nunca vai ser completamente efetiva, porque as situações históricas, as situações sociais, políticas, elas mudam. Então, o direito de liberdade em 1970 era diferente do direito de liberdade que a gente discute hoje. Então, a gente tem que considerar a nossa Constituição não como um texto final, mas sim como um aspecto que realmente nos une enquanto comunidade política, mas a gente tem que continuar construindo em cima disso, entendeu? Então, para mim, o que é benéfico do sistema britânico é isso. O que não é benéfico é que, claro, no Reino Unido, não digo que a política é apaziguada, não digo que eles são mais civilizados, acho que não é isso, mas eu acho que golpes de Estado são muito mais difíceis porque eles têm instituições muito fortes. Então, mesmo a Suprema Corte tendo sido criada em 2009, em nenhum momento a Suprema Corte foi desrespeitada, em nenhum momento o papel da Suprema Corte, o papel dos ministros que preenchem essa Suprema Corte foi questionado. E o seu papel no jogo político, na configuração da comunidade política britânica é reconhecido, assim como um parlamento que existe desde 1200 e alguma coisa. Então, essa força das instituições permite realmente que eles não subscrevam a um texto final, a uma Constituição escrita. Mesmo que isso represente, muitas vezes, um perigo muito grande para a manutenção da democracia. Eu acho que, obviamente, eu não sou a favor da gente jogar fora a nossa Constituição e viver a política desse momento, assim, cada dia o seu problema, cada dia a gente vê o que o STF fala, o que o nosso Congresso fala, e aí a gente vai construindo sentido. Eu acho que não. Mas eu acho que a transparência desse jogo político, a transparência dessa deliberação e dessa realmente visão entre
Porque daí quando a gente discute política, e até quando chega no parlamento, não são todos os membros do parlamento que são advogados ou que são juristas. Então, a gente permite realmente também uma abertura de significado, uma abertura de sentido ao que é falar da comunidade política, ao que é falar dos direitos fundamentais. E isso eu acho também que é muito importante. O que a gente tem mais próximo de uma Constituição escrita, professora Miriam, no Reino Unido, é que a Casa dos Lords e a Casa dos Comuns tem um comitê, é um comitê misto, e eles fazem anualmente um relatório em que eles pegam assim, centenas e centenas de decisões do Common Law, de todas as cortes, que eles definem como decisões importantes ou decisões centrais à Constituição britânica, à Constituição Histórica britânica. Então, eles fazem esse compilado de decisões anualmente, e não só de decisões, eles também fazem um compilado dos atos legislativos que foram decididos no último ano e que também repercutem o que eles chamam de aspectos substanciais da vida pública. Então, assim, para você ter um caso que vá para a Suprema Corte do Reino Unido, eles não têm esse juízo de admissibilidade que a gente tem, de falar, não, discute ali uma questão constitucional porque tem ali o artigo tal da Constituição, isso está sendo discutido, ou uma norma constitucional. Eles não têm esse juízo de admissibilidade, mas, ao mesmo tempo, eles usam esses relatórios para informar na sua petição, por exemplo, à Suprema Corte, informar que se trata, sim, de uma questão muito importante para toda a comunidade, e por isso merece um recurso, uma apelação à Suprema Corte. E, assim, é um sistema que ele é pouco usual. Eu acho que acho que a Nova Zelândia não tem uma Constituição escrita, mas outras colônias, inclusive, infelizmente o Reino Unido ainda possui, digamos que colônias, é o Commonwealth, e as colônias continuam subjugadas à Suprema Corte e ao Parlamento Britânico, mas essas outras colônias criaram constituições para si. O Canadá possui uma Constituição extremamente liberal, com previsões muito fortes, e inclusive o Human Rights Act se inspirou na Constituição canadense. Esse diálogo institucional entre Parlamento e Suprema Corte é uma coisa que o Canadá já prevê na sua seção 33 da Constituição, que eles chamam de Notwithstanding Clause. Então, é muito engraçado você ver que as colônias em si não seguiam esse modelo. O próprio Estados Unidos, no momento de independência da coroa britânica, a primeira coisa que fez foi, não, vamos positivar, vamos escrever uma Constituição, vamos ter uma Constituição escrita, vamos estabelecer a autonomia dos Estados, enfim. Mas isso não repercutiu também numa diferença muito grande entre você não possuir common law ou possuir common law nesses outros países que também derivaram do sistema inglês. E, basicamente, é isso. Assim, eu acho que o importante é notar que no direito constitucional comparado, aqui a gente está vendo assim, possibilidades. A gente está estudando o que isso significa para aquele país, o que isso pode significar para o nosso país. E o objetivo aqui não é trazer o common law para o Brasil. O objetivo não é não mais escrever a nossa Constituição, mas entender como que quando a gente fala de direito constitucional, quando a gente fala de Constituição, a gente não está falando só do aspecto normativo. A gente tem que entender também que a gente está falando do aspecto de uma comunidade política, de uma comunidade social. Então, a gente tem que sempre ter em voga que as disputas políticas, elas são sempre recorrentes e elas não se dão somente no âmbito do judiciário. Então, não se dão somente no âmbito da Suprema Corte. Então, a conclusão desse estudo, para mim, foi justamente essa. Assim, e para mim, foi benéfico. Acho que é benéfico para a gente também compreender o nosso próprio sistema. Muito legal, Lucas. Obrigada, parabéns pela palestra, excelente, excelente mesmo. Acho que vai ser muito proveitosa para os meus alunos de Direito Constitucional 3. Nesse momento, o segundo, terceiro e o sexto período cursam essa disciplina comigo. E eu falei bastante, bem legal. E aí eu falei bastante de controle fraco, controle forte de constitucionalidade. Tinha até uma questão... Pena que a palestra não foi antes da prova, porque senão eles iam tirar a nota 10. Porque tinha uma questão bônus sobre controle forte e controle fraco. Sim, mas eu já... Exatamente isso. Exatamente isso. Né? E assim, sabe que
né, é muito interessante a gente, né, essa tua última fala, vou pegar um gancho só e Uhum. até simplificando um pouco mais o diálogo só para, né, para os nossos alunos também de primeiro período que estão presentes, né, pessoal, essa discussão, vejam que o Lucas disse no fim sobre, né, não ser apenas no judiciário que se interpreta, não é só a Corte Constitucional que interpreta direitos, que enfim, a gente tem esse jogo político, Uhum. o legislativo também é um ator importante, né, não é só a Corte Constitucional. E Exato. talvez o que, né, o que a gente pode dizer aí que tem Reino Unido, Nova Zelândia, enfim, são países que possuem controle fraco de constitucionalidade, justamente Uhum. por todas essas características históricas que o Lucas aqui brilhantemente nos trouxe, né? Então são países com controle fraco. Também Nova Zelândia não tem constituição escrita, mas sentiu a necessidade, devido aos tratados internacionais de direitos humanos, de trazer, né, esse Uhum. tratado, né, enfim, essa carta de direitos, né, mas que não, Exatamente. né, essa carta de direitos, mas que não tem É uma carta de status direitos, constitucional, né? mas que não tem status constitucional, Exato, exatamente. né? Não tem o status constitucional, tem o mesmo status de lei ordinária, mas também não dá para a gente dizer que ela é uma simples lei ordinária, assim, né? Muitos Uhum. autores até colocam isso, porque realmente é feito aí um controle fraco e é exercido um certo diálogo Uhum. com o legislativo, ou assim, até a Nova Zelândia, que eu acho que, que o controle é mais fraco, é o mais fraco dos fracos, né? O controle de constitucionalidade é o mais fraco do que no Reino Unido. Até eu acho que lá a gente pode dizer que tem uma certa, assim, tem um certo papel de gerar uma pressão muitas vezes, né? Como foi com o reconhecimento Uhum. da união homoafetiva na Nova Zelândia, que é um exemplo muito bom, porque de fato chegou para o judiciário e a Corte Constitucional da Nova Zelândia disse: eu não posso decidir, eu preciso me abster. Mas é para É. reconhecer, eu só vou é para reconhecer, mas eu só por X, por Y, por Z, mas eu só me abstenho porque esse reconhecimento deve ser feito pelo legislativo, que gerou um grande debate, uma pressão, e logo o projeto de lei, né, já saiu e já foi Já sabe. reconhecida a união afetiva. Então, é muito interessante a gente trazer isso. Eu tenho uma pergunta muitíssimo rápida, porque a gente já extrapolou nosso tempo aqui, o Lucas, Uhum. infelizmente, né, porque por mim ficaria a tarde toda falando desse assunto, Sim. mas assim, eu gostaria de saber, então, quando você fala que as instituições são fortes, você acha que tem mais voz institucional, diferente do Brasil, né, que o Conrado tanto fala da colcha de retalhos, dos 11 Uhum. ministros, das posições isoladas dos ministros? Você acha, então, que lá existe uma voz institucional da Suprema Corte do Reino Unido ou não? Como que você vê essa questão da voz institucional, Lucas? Então, a questão da instituição forte, muitas vezes ela se vincula realmente com essa questão da voz institucional. O Reino Unido, ele segue o modelo decisional do Brasil, é isso que eu acho que é muito interessante. Cada ministro, ele faz a sua decisão, independente da decisão do outro, e eles não precisam lançar uma decisão da corte. Mas isso não influencia na força realmente da Suprema Corte. Isso não influencia também a decisão da corte. E no fim, o que você tem é uma acumulação de raciocinio, você tem uma acumulação de razões, de fundamentos, porque você realmente, os juízes, eles decidem singularmente, mas eles mantêm uma unidade no sentido da escrita realmente de cada uma das suas decisões. Então, mesmo que cada juiz tenha a sua liberdade, eles muitas vezes cedem essa liberdade para fazer uma decisão em conjunto. Então, assim, lá é muito diferente justamente por causa disso. Eles têm uma decisão que é individual, mas ao mesmo tempo se apresenta como decisão da corte. Entendeu? Aqui não, aqui a gente tem decisões individuais e a gente tem o Conrado mesmo fala, o José Rodrigo Rodrigues também fala, de 11 ministros, 11 ilhas, e é justamente isso, porque mesmo que eles usam dessa independência, eles usam dessa independência de uma forma muito política e muito individualista. Então, quando a gente pega, por exemplo, a decisão da União Homoafetiva em 2011, a gente tem ali uma decisão que, assim, com 8 ministros, 8 decisões completamente diferentes, com fundamentos completamente diferentes e que não dialogam entre si. Lá não, lá você pode ter decisões singulares, mas há um diálogo entre si, há um diálogo nas fundamentações, e se tem alguma interpretação diferente de algum ato normativo ou de algum outro precedente, eles distinguem muito bem, eles realmente tecem a decisão. Então, assim, a voz institucional ela é importante, mas acho que ela não é tudo. A gente não precisa seguir, por exemplo, um modelo como o da Alemanha, em que obrigatoriamente os juízes têm que decidir de forma
unitária, a corte tem que decidir de uma única forma, tem que haver consenso, e daí os backtalks da corte a gente nunca vai saber o que é, mas ao mesmo tempo você também tem que ter uma unidade, você tem que ter uma singularidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma unidade de sentido. Entendeu? Então isso é importante manter. Muito legal, obrigada, Lucas, obrigada mesmo. Bom, pessoal, eu vou então, devido ao adiantado da hora, né, encerrar aqui, né, agradecendo mais uma vez o Lucas, né, a Bruna, Obrigado a vocês, gente. Foi a ótimo. Bruna, o Lucas, né, o Gustavo, a Andressa, todos os nossos palestrantes. Foi um presente essa tarde de hoje, né? Assim, não parece que eu tô trabalhando, gente, aqui. É prazer, né? Porque é muito gostoso discutir todos esses temas com vocês. A gente começou muito bem aqui a tarde de hoje, terminamos muito bem também. Então, agradeço muitíssimo por você disponibilizar o seu tempo e estar aqui conosco, então, Lucas. E até terça-feira, né, pessoal? Terça e quinta a gente tem mais palestras, né, às 14 horas, terça e quinta, com outros palestrantes também. Mas se o Lucas quiser falar alguma coisa também, a Miriam, para encerrar também, fique à vontade. Queria fazer uma última consideração somente com relação à pesquisa científica comparada. Eu achei muito interessante a palestra do professor Lucas, porque, vejam, às vezes a gente tem a ideia de que o direito constitucional está pronto, de que cada um tem o seu sistema e que não há mais o que se pesquisar em direito constitucional. Mas o Lucas e a professora Camila também são provas de que o direito constitucional ainda há muito que ser discutido, e principalmente para a gente importar algum instituto, ou ainda para a gente compreender os institutos, ou ainda, por exemplo, essa decisão do aborto. Se um aluno quiser fazer uma monografia sobre o aborto, a compreensão do aborto aqui no Brasil e a compreensão do aborto na Inglaterra, não basta ele pegar 2 documentos e comparar. Ele vai ter que entender a história do país, a história das instituições, como muito bem colocado pelo professor Lucas. Essa compreensão de como o país entende o seu direito constitucional é essencial para qualquer aluno que quiser fazer uma pesquisa em direito comparado. Essa é a minha consideração apenas. Obrigada. Muito legal. Obrigado, eu só gostaria realmente de agradecer novamente por terem me recebido no ciclo de palestras e consagrar também que realmente é uma iniciativa muito boa, muito interessante da professora Miriam, da professora Camila. E é isso, obrigado, tem sido ótimo, eu tenho assistido algumas palestras já e que o ciclo continue. Muito obrigada, Lucas. É isso aí. Obrigadão. Gente, eu vou encerrar então a reunião. Eu acho que agora, nesse momento, todos já escreveram seus nomes completos, a sua instituição. Ó, o pessoal está elogiando aqui, foi ótimo, muito bom. O pessoal está elogiando a palestra aqui. Valeu, gente. E olha só, eu vou encerrar então a reunião, pessoal, só que assim, vejam ali quem não colocou o nome completo para contar na lista lá das horas complementares lá da faculdade, faça por gentileza ali de forma mais rapidinha. E agora eu vou pedindo também para os alunos irem saindo da sala também, antes até de eu encerrar, para só ficar quem realmente não colocou o nome ali ainda para eu ter o controle, para não perder nenhum nome que estava presente, tá bom? A Natália também está elogiando, parabéns, Lucas. Obrigada também aos nossos alunos, né? Tanta gente que está aqui participando, Natália, Yuri, Cláudio, Luan, né? A outra Nath, Éder, Bruna, tem muita gente aqui, né? Arie, que é aluna da PUC, tem aluno da PUC, aluno da Faculdade Curitibana, e enfim, muitos alunos da Unifaciar, né? A maioria da Unifaciar. Então, a Caroline, a Elizabeth, o pessoal do primeiro período está em peso também aqui participando. Obrigada, viu, gente? Um abraço grande, até mais. Tchau, tchau, Lucas.